Livros católicos. Monsenhor Gome, o verme roedor das sociedades modernas. O paganismo na educação. Porque o culto dos ídolos abomináveis é a causa, o princípio e o fim de todo o mal. Prefácio do autor. Que fará um médico na presença de uma vítima infeliz acometida de uma doença mortal que a cada momento a ameaça precipitar no túmulo? Se não for cego ou criminoso, lançará logo mão, não dos paliativos ou dos remédios usuais, mas sim dos recursos mais avançados para uma mudança rápida no quadro. Se for preciso, empregará o ferro e o fogo, sem atender às resistências e gritos do doente. A sociedade está enferma, muito enferma. Sintomas cada vez mais assustadores não deixam duvidar da gravidade do mal. Para combater uma morte inevitável, serão bastantes os paliativos? Não. Tal é a vossa opinião, tal é também a minha. É, pois, preciso um remédio enérgico. É necessário produzir uma reforma profunda e completa, mas é preciso que se faça já. O tempo urge. Cada hora de atraso pode ser fatal. Mas, onde está o mal? Hoje, mais que nunca, está nas almas. As almas são curadas não com leis, mas com costumes. Os costumes são formados com a educação. A educação toca, não a idade madura, mas a infância. Remédio lento, dizem, remédio hoje impotente. É certo, nós escrevemos ao ruir da tempestade. Segundo todas as aparências, o raio estalará antes que o para-raios tenha descarregado a nuvem. Mas a tempestade passará e convém que, sobre o solo revolvido, a infância ache facilmente a fonte pura da verdade, para que depois deste não venha outro vendaval. Admitido, como vós o pensais, que não seja possível conservar o edifício todo, dê-se ao fogo a sua parte. Morram os que têm de morrer. Sobre este ponto, deve-se concentrar toda a energia dos nossos esforços. É aqui que se deve efetuar a única operação que pode salvar o enfermo da morte. Muitos falam dessa operação, mas poucos a entendem. Muitos a tentaram, nenhum levou a cabo. Procurarei dizer por quê, dizendo o que ela deve ser. Nos últimos tempos, tem se tratado muito da liberdade de ensino, que tem sido reclamada com energia e insistência como uma necessidade e como um direito. Honra a coragem, honra ao talento que se consagraram ao sucesso dessa grande causa. Contudo, conquanto seja grave a questão da liberdade, outra ainda mais grave a domina. A liberdade não é fim, é meio. O ponto central não é fazer o ensino livre, é fazer o cristão. De outro modo, a liberdade só servirá para abrir novas fontes envenenadas, onde a mocidade virá beber a morte. Fazer o ensino cristão, eis o intento da luta, eis o que é preciso realizar. Isso quer dizer substituir com o cristianismo o paganismo na educação, reatar o fio do ensino católico, manifesta, sacrílega e infelizmente quebrado na Europa há 4 séculos, pôr ao pé do berço das gerações nascentes a fonte pura da verdade, em vez das cisternas impuras do erro, o espiritualismo em vez do sensualismo, a ordem em vez da desordem, a vida em vez da morte. Reintroduzir um princípio católico nas ciências, nas letras, nas artes, nos costumes, nas instituições, para curá-las das vergonhosas doenças que se devoram e para subtrair à dura escravidão em que gemem. Salvar dessa forma a sociedade, se ela ainda pode ser salva, ou ao menos impedir que não pereça toda a carne no cataclismo que nos ameaça. Ajudar os desígnios manifestos da providência, seja temperando como aço aqueles que devem suportar o embate da luta, que avança rapidamente, seja conservando a religião a um pequeno número de fiéis destinados a serem o germe de um reino glorioso de paz e justiça, ou a perpetuarem até o fim, por meio de gloriosas provações, a visibilidade da Igreja. A tarefa é gigantesca e o homem nada é. Este programa reformador/restaurador achará resistência de diversos tipos, suscitará oposições apaixonadas. Contudo, essa revolução é possível. Mais possível hoje que outrora, como se verá. Há 16 anos, o autor de Catolicismo na Educação, o próprio Monsenhor Gome, foi o primeiro a assinalar o verme roedor da Europa moderna, com o fim claro de destruir o império usurpado do paganismo sobre a educação dos povos cristãos
ele pregou guerra santa. Sem ser profeta, não lhe foi difícil vaticinar à sociedade a sua ruína próxima, se não mudasse de sistema. Mas, por um lado, atacar o paganismo clássico era então uma blasfêmia. Por outro lado, a sociedade inebriada de sensualismo só prestava ouvidos às sereias cujos cantos pérfidos a atraíam ao abismo. Por isso, a sua voz teve pouco eco e, menos feliz que o eremita da Idade Média, ele achou apenas alguns cavaleiros dispostos ao combate. Isolado sob o fogo cruzado dos inimigos e até dos amigos, foi forçado a deixar o combate. Tinha tido razão cedo demais. Retirou-se, esperando que chegasse o tempo de a ter. Esse tempo chegou agora. Ou não chegaram nunca, porque a sociedade definha e porque mudaram muito as circunstâncias. Ao canto das sereias sucedeu o ruído do trovão. Com o desabar das catástrofes, se dissipou a embriaguez da prosperidade. Os avisos da província não foram inúteis para todos. Uns por medo, outros por convicção. A maioria quer reagir contra o paganismo da sociedade e aplaude os esforços feitos nesse sentido. Evidentemente, a reação do catolicismo sobre a educação, sem a qual são nada as outras reações e restaurações, não podia continuar a ser vista como coisa indiferente. Com efeito, sob a influência dessas e de outras causas, a reação progrediu e hoje conta com numerosos e ilustres sustentáculos. Nota 21 refere-se o meu pensamento neste instante à notável carta do Monsenhor Bispo de Langres, da qual teria ocasião de citar algumas passagens. Pierre-Louis Paridi, a página 275. Reproduzidos por eles, os argumentos contra o paganismo clássico já não caem, como há 16 anos, debaixo de uma chuva de sofismas e injúrias. Uns aplaudem, outros temem, mas ninguém faz deles objeto de desprezo. As palavras sucederam às ações. Tornando a entrar triunfante no domínio da arquitetura religiosa, o catolicismo desenvolveu o seu movimento e começa a introduzir na educação o vestíbulo da onipotência. Já em diferentes pontos da Europa, a história, a filosofia, a literatura lhe abrem os seus santuários, já tanto fechados. Um certo número de estabelecimentos, o estudo das línguas antigas se faz, em parte ao menos, pelos clássicos cristãos, e o monopólio ficou abalado. Decididamente está aberta a brecha e basta alargá-la para a reação vitoriosa entrar na praça. Reconheçamos aqui, bendizendo-a, uma obra da providência. Ora, a providência não procede levianamente. Logo, a reação é possível e hoje mais que nunca. Que ela é necessária, que dela há uma necessidade atual e soberana, é objeto deste livro o demonstrá-lo, indicando, além disso, os caracteres dessa revolução e os meios de lhe assegurar o sucesso. Primeira parte, ruptura da cristandade. 1.1 Apresentação do problema, fatos básicos. Para tornar palpável a verdade da minha proposição, deixo de lado todos os raciocínios abstratos, todas as teorias metafísicas. Contento-me com invocar um pequeno número de fatos de significado incontestável. Primeiro fato. Exceto alguns atos de desobediência inevitáveis, mesmo em filhos bem-nascidos, vê-se durante toda a Idade Média a Europa mostrar-se toda cheia de respeito e submissão à Igreja. Cristã na fé, nos costumes, nas instituições, nas ciências, nas artes, nas leis e na linguagem, a sociedade desenvolvia tranquilamente essas belas e fortes proporções que mais e mais a aproximavam da medida do Cristo, tipo divino da suma perfeição. Segundo fato, com o século XV, enfraquece-se o império soberano do catolicismo. É abalada a antiga união da religião e da sociedade. Tão veneranda até aqui, a voz paternal dos pontífices romanos torna-se suspeita. A majestade do seu poder vai desaparecendo como uma grande sombra. Diminui a submissão filial dos reis e dos povos. A sociedade sente nascer no coração um funesto desejo de independência. Tudo anuncia um rompimento. Terceiro fato. Mal começa o século XVI, que da cela de um monge alemão se ergue uma voz, órgão poderoso dos pensamentos culpáveis que fermentam nas almas. Essa voz diz, aspas, nações, separai-vos da Igreja Católica, fugi de Babilônia, povos, quebrai as andadeiras de vossa longa infância. Já sois bastante fortes e ilustrados para vos governardes, fecha aspas. A voz é escutada com um fervor que ainda hoje espanta. Na maior parte da Europa,
vê-se a sociedade acusar a sua mãe de superstição e barbárie, abjurar as suas doutrinas, desprezar os seus maiores homens, queimar tudo o que tinha a marca de sua mão sagrada, e derrubar e mutilar como monumentos de ignorância, escravidão e idolatria os templos e edifícios onde os séculos precedentes tinham abrigado a sua fé, imortalizado a sua ciência e o seu gênio. Quarto fato. Este incrível rompimento não foi um acesso passageiro de loucura. Ainda perdura. Angústias, humilhações, desprezos, catástrofes, nada pôde trazer outra vez o filho pródigo ao regaço materno. Longe disso, o seu afastamento da igreja aumentou, tornou-se em ódio sempre crescente, sempre ativo e de tal maneira que a Europa, há 3 séculos, parece que só sabe fazer 3 coisas, mas as faz com desesperadora perfeição: espoliar a igreja, imobilizar a igreja, injuriar a igreja. Chegada hoje ao paroxismo da paixão, a antiga filha do catolicismo não tem outro grito de alerta senão estas palavras terríveis repetidas em todos os tons, do Adriático ao Oceano e do Mediterrâneo ao Báltico. Aspas, o cristianismo nos pesa, não queremos que ele reine sobre nós. Tirem-no diante de nós, que até à sua vista nos é insuportável, fecha aspas. Quinto fato, desde que dura esse desvario, a Igreja não tem mudado. Antes, como depois, ela tem sido a mesma, boa, sábia, dedicada. Diante das dores da sociedade, nunca ficou ociosa, nem muda. Nunca, talvez, a sua ternura maternal foi mais solícita e zelosa. Do seu seio sempre fecundo saíram no século XV 35 ordens religiosas, no XVI 52, no XVII 90. Todos estes grandes corpos, manobrando como um só homem, atuavam sem cessar sobre a família e sobre a sociedade do norte ao meio-dia da Europa. Desde São Vicente Ferrer até São Vicente de Paulo, numerosos santos espantaram o mundo com o heroísmo das suas virtudes e mostraram aos mais cegos que a Igreja Romana nunca deixou de ser a incorruptível esposa do Santo dos Santos, a mãe de todos os homens verdadeiramente dignos do nome de grandes. Alma parens, alma virum. Os seus admiráveis doutores mostraram também ser ela sempre a fonte da luz e do saber. Continuado em toda a majestade da sua força pelos soberanos pontífices e pelos concílios, o ensino católico pulverizou o princípio do protestantismo, os motivos vãos que serviram de pretexto para o rompimento e todos os que depois têm sido inventados para o sustentar. Ora, nem as demonstrações, nem as advertências, nem os benefícios, nem as súplicas, nem as lágrimas, nem os esforços de toda a espécie puderam comover a sociedade europeia ou renovar a antiga aliança que unia a filha à mãe. Destes fatos, que ninguém contestará, resulta evidentemente a conclusão seguinte: há 4 séculos, que há na Europa um elemento novo, um elemento a mais ou um elemento a menos que na Idade Média. E este elemento forma um muro de separação sempre de pé entre o cristianismo e a sociedade. Que elemento é este? Onde está? É o que vamos ver. Estudo do problema, causas da ruptura. A investigação a que vamos proceder é da maior importância. Para não nos perdermos, comecemos por balizar o nosso caminho, assentando alguns princípios de evidência incontestável. Primeiro princípio, todo efeito tem uma causa e todo efeito permanente tem uma causa permanente. Segundo princípio, toda palavra, toda ação humana, pública ou particular, é o efeito do livre-arbítrio ou de uma vontade da alma. As vontades, ou como diz a filosofia, as volições da alma, pressupõem a ideia ou a noção da coisa desejada, visto que é impossível querer o que se não conhece e de que se não tem ideia. Ignoti nulla cupido, nihil volitum, nisi precognitum. Terceiro princípio, inatas ou não, as ideias vêm do ensino e as desperta ou as dá. Logo, o ensino faz o homem. Quarto princípio, o ensino que faz o homem, que forma para a vida o seu espírito e o seu coração, efetua-se no período que separa o berço da adolescência, segundo estas palavras que já eram proverbiais há 3.000 anos. Aspas, o homem segundo o caminho que tomou sendo jovem, dele se não apartará ainda quando for velho. Provérbios 22:6, fecha aspas. Quinto princípio, a vida do homem pode ser dividida em 2 épocas perfeitamente distintas.
a de receber e a de transmitir. A primeira compreende o tempo do desenvolvimento ou do ensino, a segunda o resto da existência até a morte. Não tendo o ser de si mesmo, o homem tudo recebe, e isto tanto na ordem intelectual e moral como na ordem física. Depois de ter recebido, ele transmite, e não pode transmitir senão o que recebeu. Transmitindo o que recebeu, ele faz a família e, por conseguinte, a sociedade à sua imagem. A verdade ou a mentira, o bem ou o mal, a ordem ou a desordem, nos fatos exteriores da família e da sociedade, são um reflexo ou produto da verdade ou da mentira, do bem ou do mal, da ordem ou da desordem, que reinam na sua alma. Sexto princípio. Para o bem, para o mal, a influência vem de cima e não de baixo. As opiniões e costumes dos pais formam as dos filhos. As opiniões das classes ilustradas formam as das que o não são. Sétimo princípio. As opiniões e costumes das classes ilustradas vêm principalmente da sua educação literária. Essa educação é feita em grande parte pelos livros que se põem nas mãos da mocidade durante os 7 ou 8 anos que unem a infância à adolescência. Isto por 3 razões. 1. Porque estes anos são os decisivos da vida. 2. Porque estes livros são o sustento cotidiano da mocidade e o seu sustento obrigatório, porque ela tem de os estudar com cuidado, aprendê-los de cor e penetrar-se deles no fundo da alma. 3. Porque este estudo assíduo é acompanhado de explicações e comentários, com o fim de fazer compreender bem o sentido destes livros, admirar o seu estilo, os seus pensamentos e as suas belezas de todo o gênero, de exaltar as ações, os feitos, as palavras, as instituições dos homens e dos povos de cuja história tratam. Enfim, de apresentar à admiração da mocidade os autores destas obras como reis, sem rivais do talento e do gênio. Conclusão: logo de direito tudo vem da educação, logo de fato é a educação das classes superiores que faz a educação das classes inferiores, a opinião, os costumes, a sociedade. Esta conclusão não é menos inatacável do que os princípios que acabamos de lembrar, e dos quais ela sai tão necessariamente como o rio da sua nascente. Têm-na proclamado os sábios de todos os tempos. Para nós, dizem eles, o único meio de reformar o gênero humano é a educação da mocidade. A educação é a única alavanca com que se pode levantar o mundo. A educação é o império, porque a educação é o homem e o homem é a sociedade. Ainda que os sábios não tivessem sido unânimes em render homenagem a esta verdade que assinalamos, bastaria, para não se duvidar dela, olhar para a obstinação com que em todos os tempos e lugares os dois poderes do bem e do mal disputam o império da educação. Debaixo da questão, na aparência muito secundária, de saber quem se aproximará do menino para lhe ensinar a ler, escrever, contar e falar as diversas línguas, oculta-se, em última análise, uma questão soberana. A palmatória do mestre é o cetro do mundo. De tudo isto, o que concluir relativamente ao problema que nos ocupa? A resposta não é duvidosa. É à educação que nós somos devedores da causa primária e sempre persistente do rompimento 4 vezes secular que assinalamos. Em qualquer outra parte, parece-me que não achareis senão causas ocasionais, indiretas e passageiras. Mas estas causas exteriores e acidentais, que conseguiram apressar e afirmar a ruptura, são tanto o princípio do mal como os afluentes de um rio são a sua nascente. Qual é agora, na educação da Europa, essa causa ou esse elemento que há 4 séculos cava entre a sociedade e o cristianismo um abismo que nada tem podido encher e que cada dia mais se vai alargando? Para aqui é que eu reclamo toda a sagacidade do filósofo e a mais alta imparcialidade do juiz. Primeiro ponto. Muito tempo antes do rompimento, eu vejo em toda a Europa a educação pública baseada nesta organização: universidades e ginásios ou colégios. Depois do rompimento, vejo a mesma organização. Na França, subsistiu ela na sua íntegra até o fim do século passado. E em todas as outras partes da Europa, geralmente ainda subsiste. Segundo ponto. Antes do rompimento, vejo que nas universidades e ginásios se ensina latim, grego, línguas vivas e orientais, gramática, filosofia, retórica, ciências físicas e matemáticas. Depois do rompimento, vejo que se ensinam as mesmas disciplinas. Terceiro ponto. Antes do rompimento, vejo que se ensinam, com um cuidado particular, as verdades da religião.
que os mestres e discípulos, com poucas exceções, cumprem os seus deveres. Depois do rompimento, vejo que se não ensina menos fielmente a religião, que os mestres e discípulos, em geral, continuam até o século passado a cumprir exatamente os seus preceitos. Quarto ponto, antes do rompimento, vejo o ensino nas mãos do clero e das ordens religiosas. Depois do rompimento, vejo que sucede o mesmo em todos os países católicos e mesmo na França até meados do século passado. Quinto ponto, antes do rompimento, vejo sentados nas cadeiras dos ginásios e universidades mestres irrepreensíveis, pios e zelosos, doutores ilustres em todas as ciências. Depois do rompimento, vejo a mesma coisa. Sexto ponto, antes do rompimento, vejo o ensino perfeitamente livre. Ainda não estava inventado o monopólio. Depois do rompimento, vejo durante 3 séculos a mesma liberdade. O dogma pagão do monopólio nasceu nos nossos dias. Tais são, salvo erro, os pontos de comparação mais salientes que apresenta a educação pública nas duas épocas. Ora, antes e depois da ruptura, estes pontos de comparação parecem-se de tal modo que provam a identidade da instituição, a mesma organização, o mesmo ensino, os mesmos homens, o mesmo espírito, o mesmo fim e a mesma liberdade. De onde vem que os resultados se parecerão tão pouco? De onde vem que na mesma nascente bebem umas gerações a vida católica em todo o seu vigor e outras um mortal veneno? De onde vem que a mesma educação, cuja ação onipotente deu à sociedade da Idade Média esta força de coesão contra a qual se viram quebrar os acometimentos da heresia, do sensualismo e do despotismo, se achou de repente sem força para proteger contra as mesmas tentativas, a ponto de bastar à heresia, ao sensualismo e ao despotismo o apresentarem-se para que triunfassem na Europa e se estabelecessem nela como soberanos senhores, que ninguém tem podido destronar. Este resultado deve ser atribuído às circunstâncias exteriores em que se efetuou a educação depois do século XV. Primeiro, perguntarei como foi que essas circunstâncias exteriores puderam nascer e adquirir tanta influência fora e a despeito da educação. Depois, direi que essas circunstâncias exteriores, ou este meio novo, é, antes de tudo, o protestantismo. Ora, o protestantismo não é outra coisa que o princípio de revolta contra a Igreja. Este princípio não nasceu no século XVI, existiu sempre no mundo. O primeiro protestante foi Lúcifer. Desde a revolta do paraíso terrestre e em mais de uma época da Igreja, houve órgãos não menos poderosos que Lutero, agentes não menos formidáveis que Henrique VIII. A questão é saber como foi que a educação, que durante 1000 anos pudera neutralizar esse princípio de revolta, achou-se de repente sem forças para o combater. E isto não só nos lugares onde ele se estabeleceu violentamente, como também nos países onde nunca foi oficialmente recebido, como mostra o enfraquecimento da fé em toda a Europa. É, pois, na educação que é preciso procurar a causa geral e permanente do mal. Ora, nisso é que está a dificuldade, porque nós vimos que antes e depois do rompimento, a educação apresenta as mesmas características. Portanto, onde achar a mudança? Qual é o câncer desconhecido que há 4 séculos corrói a raiz, a árvore, viciando-lhe a seiva? Qual é, finalmente, o elemento novo cujo formidável poder, inutilizando as duras lições recebidas pela sociedade e as ternas prevenções da Igreja, condena a mãe às lágrimas e a filha à morte? Para evitarmos toda a censura de exagero, declaramos antes de respondermos que não tencionamos dar às nossas palavras um sentido exclusivo. De boa mente, reconheceremos no movimento anticristão que arrasta a Europa causas estranhas à que vamos mostrar. Mas, como todos os homens refletidos que estudaram seriamente a questão, nós nos julgamos com fundamento para olhar esta causa como a mais influente. Não é preciso mais nada para justificar o rigor moral da nossa afirmação. Ademais, protestamos contra toda a interpretação de nossas palavras pessoalmente hostil a quem quer que seja. Não atacamos nem queremos atacar ninguém, nem o clero secular, nem a universidade, nem as ordens religiosas dedicadas à instrução. Atacamos unicamente o paganismo. Posto isto, segue a resposta.